Vamos lá, pessoal. Vamos fazer então um nível mais alto da análise das propriedades coligativas. Dá uma olhada na questão aí. Ó, ela coloca esses 4 frascos, tá, contendo soluções aquosas de solutos diferentes e pede que a gente coloque essas soluções, né, na ordem crescente de pressão máxima de vapor do solvente, temperatura de ebulição do solvente e temperatura de congelamento do solvente, tá? Depois a gente até faz com pressão osmótica também. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Presta atenção. Toda vez que você tiver solutos iguais, 2, 3, 4, 5 soluções, mas com solutos iguais, basta você analisar a concentração que é fornecida e aí você já consegue a resposta correta. Agora, quando você tem solutos diferentes, você tem que tomar cuidado com outro problema, com outro conceito, que chama-se fator de Van Toff, que é o seguinte: o fator de Van Toff, ele entra para explicar o seguinte: quem determina o efeito coligativo são as partículas dispersas na solução. Vê se você lembra agora há pouco, quando eu mostrei que as interações que acontecem entre soluto e solvente, no caso do cloreto de sódio, acontece com N a mais e acontece também com Cl-, ou seja, tanto N a mais quanto Cl- exercem efeitos coligativos nas moléculas de água e, portanto, faz com que, enfim, as propriedades coligativas sejam alteradas. O que eu quero dizer com isso? Se o soluto que você tem ali dissolvido na água for um soluto que se dissocia ou que se ioniza, esse efeito coligativo ele vai ser diferente daquele valor que você vê explícito como concentração da solução. Marcelo, como assim? Melhora isso aí. Vamos lá. Observa, está aqui mostrado que temos uma solução de cloreto de cálcio a 0,08 mol por litro. Só que, como esse soluto ele se dissocia, a concentração que deverá ser usada para o efeito coligativo certamente não será 0,08. Pô, então explica isso aí. Vamos lá. Vê se você lembra disso. Vou botar até colorido aqui, ó. O cloreto de cálcio, ele em solução aquosa, ele se dissocia, como todo sal que se dissolve em água, se dissocia num cátion e num ânion. O cátion é o cálcio 2+, e o ânion é o Cl-, é o cloreto, que tem 2 mols. Então essa é a reação de dissociação do cloreto de cálcio, que acontece em qualquer solução aquosa. Por isso, todo composto iônico em solução aquosa se dissocia. Tá, isso é importante? Isso é muito importante. Por quê? Vamos lá. A concentração do cloreto de cálcio é 0,08. Só que, como em solução aquosa esse cara se dissocia, quem vai exercer o efeito coligativo são os íons que lá estão, e não cloreto de cálcio, porque não há cloreto de cálcio em solução. Então vai ter cálcio 2+ exercendo o efeito coligativo e vai ter 2 mols de cloreto também exercendo o efeito coligativo. Sendo assim, vamos lá, por estequiometria, cada 1 mol de cloreto de cálcio gera 1 mol de cálcio, então 0,08 gerará 0,08 e cada 1 mol de cloreto de cálcio gera 2 de cloreto, então 0,08 gerará 0,16. Vê se está me acompanhando, é o dobro. Sendo assim, a concentração que eu tenho que utilizar para o efeito coligativo nessa solução 1 não é 0,08, e sim a soma desses dois valores, que vai dar quanto, gente? 0,24 mol por litro. Essa é a concentração que existe para o efeito coligativo no frasco 1 e não 0,08. Eles chamam de fator de Van Toff, por quê? Porque é um fator de multiplicação. Eu particularmente nem gosto de botar um fator, porque você acaba não sabendo de onde vem. Esse fator de multiplicação é 3, por quê? Porque cada mol do cloreto de cálcio gerou o quê? 3 mols de partículas. Então você pega esse valor e multiplica por 3, que vai dar os mesmos 0,24. Eu prefiro fazer a dissociação, fica uma coisa mais didática, né? Se você está acompanhando, vem aqui.